E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nome de Jesus, me perdi. Ai, meu Deus do céu. No vídeo de hoje, nós vamos aí, dar início no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Prefácio e dedicatória a Teófilo. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitem os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relatório ordenando, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Gabriel anuncia o nascimento de João. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, eram idosos, né? Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será movido de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, do mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando o povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venhas a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais do seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo, todavia, mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa, e passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se
das pessoas não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: Isto é a dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, e uma jovem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Então não era algo comum, né? Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, pois jamais tive relações sexuais com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um menino, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgava estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. O encontro de Maria com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito, exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo dessa grande e maravilhosa que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Magnificat o cântico de Maria. Então declarou Maria: Engrandecida a minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas se hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com o seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou aos humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se acham ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda, a favor de Abraão, a sua descendência para sempre,
assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Nasce João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor a havia contemplado e muitos se alegraram com ela. No 8º dia levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deve ser João. Ponderaram-lhe, mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. Né, se fosse no dia de hoje, né, ia ser mensagem fofocada, vídeo, gente, comentário, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Google. Meu Deus! Sangue de Jesus tem poder. E aconteceu que todos quantos ouviram falar dessas ocorrências ficaram imaginando o que virá a ser este menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Benedicto, o cântico de Zacarias. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar a sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marchará à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Quem é esse? Para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias do nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Ou seja, Deus teve um plano bonito, maravilhoso, né? Esplêndido, não sei uma palavra, que fez nascer João Batista de uma estéreo, né, de um casal idosos, e João Batista vinha na frente pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, não tinha desculpa para as pessoas poderem dizer: pô, Jesus vai vir aí, vai vir. Não, já sabiam, já tinham sido notificados antes para poder terem direito à salvação em Cristo Jesus. Deus da paz, até o próximo vídeo. Paz.